pessoal, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal. Vamos falando de retrospectos, de possibilidades. Você tem aquele amigo, aquela amiga que aposta, então manda para eles, compartilha, né? Porque vale a pena a gente acompanhar juntos e quem sabe muitos greens aí nos dias que virão, né? Vamos trabalhar para esta quarta-feira, dia 5 de abril, tem Copa da Croácia, Copa da Alemanha, Copa dos Países Baixos, Copa do Rei da Espanha, também Libertadores da América com brasileiro envolvido e também o jogo do Campeonato Pernambucano, quartas de final, é jogo decisivo. Então vamos começar o nosso trabalho, 12h30, Copa da Croácia, semifinais, Šibenik e Dinamo Zagreb. O Dinamo, você sabe, é o líder da Liga Nacional, na competição que a gente tem como referência. A Liga Nacional é liderada pelo Dinamo Zagreb, em primeiro lugar, com 60 pontos ganhos em 27 jogos. O Šibenik também participa da Primeira Liga, é nono lugar com 24 pontos em 27 jogos. Tem 20 gols marcados, tem 33 sofridos, e aí você vê a distância em relação ao Dinamo Zagreb, que marcou 63 gols em 27 jogos, enquanto que sofreu apenas 25. Agora, quando você vai observar no último confronto, houve vitória do Šibenik em cima do Dinamo Zagreb por 2-1. O Šibenik vem de derrota para o Hajduk Split por 3-2, um empate com o Zrinjski por 1-1, empate com o Osijek por 0-0, e aí a vitória em cima do Dinamo Zagreb por 2-1 e uma derrota para o Varaždin por 2-0. O Dinamo Zagreb vem numa sequência, pelo menos os últimos dois jogos, melhores, né? Um empate com o Gorica por 1-1, vitória em cima do Rijeka por 1-0, aí teve duas derrotas, uma para o Istra por 1-0, outra derrota para o próprio Šibenik por 2-1, um empate com o Osijek por 1-1. Em relação aos confrontos diretos, você vai perceber que essa vitória última do Šibenik em cima do Dinamo por 2-1, em 2002 foram 3 confrontos, aliás 4 confrontos, 3-0 Dinamo, 2-1 Dinamo, 2-0 Dinamo e lá no passado, de 2022, né, no comecinho do ano passado, vitória do Šibenik por 3-0. Você pode destacar o favoritismo do Dinamo, é bem verdade, é mais time, tem mais qualidade, mas tem maior artilharia, né, no ano na competição nacional, mas pode trabalhar também o ambos marcam, já que o Šibenik joga em casa. Também a possibilidade de 1,5 gols nessa verdadeira decisão em semifinal da Copa da Croácia. 13 horas tem Copa da Alemanha, Nuremberg e Stuttgart. O Nuremberg, para a gente ter como referência o campeonato nacional, o Nuremberg disputa a segunda divisão, a Bundesliga 2, onde é 13º lugar com 29 pontos em 26 jogos, 22 gols marcados e 38 sofridos. O Stuttgart disputa a Bundesliga, a principal, a primeira divisão alemã, onde estão o Borussia, o União Berlim, o Bayern Munique, mas é apenas o 18º colocado, é o último, são 18 na Alemanha. 20 pontos conquistados em 26 jogos, com 29 gols marcados e 45 sofridos. Por aqui a gente tira duas equipes que levam bastante gols, tanto o Nuremberg na segunda divisão, quanto o Stuttgart na primeira divisão. O Nuremberg vem de derrota para o Darmstadt por 1-0, empate com o Bielefeld por 2-2, vitória em cima do Braunschweig por 2-0, derrota para o Hamburgo por 3-0, vitória em cima do Sandhausen por 1-0. Já a equipe do Stuttgart vem de derrota para o União Berlim por 3-0, vitória em cima do Hoffenheim por 2-0, derrota para o Wolfsburg por 1-0, empate com o Frankfurt por 1-1 e derrota para o Bayern por 2-1. Em relação aos confrontos, em 2021, vitória do Stuttgart por 3-0, uma nova vitória do Stuttgart, goleada em 2020 por 6-0, em 2019, 3-1 Stuttgart e um empate por 1-1. Em 2018, vitória do Stuttgart por 2-0. É óbvio que o Stuttgart com uma estrutura bem melhor do que a equipe que tem hoje, né, que está capengando ali na última colocação da Bundesliga. Para você ter uma ideia, a última vitória do Nuremberg em cima do Stuttgart foi no ano de 2014, há exatos 9 anos. Vitória por 2-0 do Nuremberg. Se ficar difícil para você trabalhar aqui o favoritismo do Stuttgart, porque joga a primeira divisão, acredito que a partir do momento que o Nuremberg está no meio da tabela da segunda divisão e o Stuttgart na última colocação da primeira, isso acaba equilibrando um pouco mais. Mas como sabemos, todo
todo jogo de campeonato alemão, primeira, segunda, terceira divisão, é jogo para você trabalhar gols, né? Assim como foi ontem, também pela Copa da Alemanha, a vitória do Frankfurt em cima do Union Berlin por 2-0, e como a derrota, né, do Bayern Munique para o Freiburg, a grande surpresa da rodada na Copa da Alemanha, por 2-1. Então, ou ambas marcam ou 1,5 cabe bem nesse jogo da Copa da Alemanha. 15 horas, Copa dos Países Baixos, um grande clássico holandês, Feyenoord e Ajax. Levando-se como consideração de referência o campeonato nacional, o Feyenoord lidera com 64 pontos em 27 jogos, o Ajax é segundo lugar do mesmo campeonato, 56 pontos em 27 jogos. O Ajax marcou 72 gols nessa temporada e sofreu 28. O Feyenoord venceu, tem 64 pontos em 27 jogos, mas em termos de gols marcou 62 e sofreu apenas 26. O Feyenoord vem de vitória em cima do Sparta Rotterdam por 3-1, uma vitória em cima do próprio Ajax por 3-2, goleada em cima do Shakhtar Donetsk da Ucrânia por 7-1, vitória em cima do Volendam por 2-1, anteriormente um empate com o Shakhtar por 1-1. O Ajax vem de empate com o Eagles, também da Holanda, por 0-0, derrota para o Feyenoord por 3-2 e a partir daí 3 vitórias. 4-2 no Heerenveen, 1-0 no Nijmegen e 3-0 em cima do Graafschap. Os últimos confrontos, vitória do Feyenoord por 3-2, empate por 1-1 no comecinho do ano. Em 2022, vitória do Ajax por 3-2. Em 2021, 2 vitórias do Ajax, 2-0, 3-0. Aqui, acredito que você não vai encontrar favorito, né, nesse grande clássico, Feyenoord e Ajax, apesar do Feyenoord ter vencido o último jogo por 3-2. Jogo para se trabalhar gols, jogo para você trabalhar como trader também, né? Observar o primeiro tempo, possibilidade de sair gols, se tiver onde assistir, ótimo, porque aí você vê o desempenho das equipes, ao mesmo tempo que a odd vai crescendo para você pegar um momento melhor e você entrar no jogo. Copa do Rei da Espanha, a bola vai rolar para Barcelona e Real, mais uma vez, grande jogo, o super clássico na La Liga. O Barcelona lidera, está muito próximo do título, 71 pontos em 27 jogos. O Real é segundo com 59 pontos em 27 jogos. O Bayern marcou 53 gols e sofreu 9. O Real marcou 57 e sofreu 21. O Barcelona vem de 5 vitórias. 4-0 no Elche, 2-1 no próprio Real Madrid, 1-0 no Atlético Bilbao, 1-0 no Valência e 1-0 novamente no Real Madrid. O Real vem de vitória, uma goleada em cima do Valladolid, 6-0 no final de semana, a derrota para o Barcelona por 2-1, vitória em cima do Liverpool pela Champions League por 1-0, vitória em cima do Espanhol por 3-1, empate com o Betis por 0-0. Últimos confrontos, você sabe, né? Os últimos 3 deu Barcelona. No dia 19 de março, 2-1, fora de casa, né, em Madrid. E aí no dia 2 de março, vitória novamente do Barcelona 1-0. No mês de janeiro, vitória do Barcelona 3-1. Em 2022, uma vitória do Real por 3-1, uma vitória do Barcelona por 1-0. Jogo para você ligar, começar a observar qual o comportamento das equipes, se tem possibilidade de sair gol no primeiro tempo, né? São 2 meio-campos criativos, 2 ataques velozes e que fazem gols. Barcelona e Real, grande jogo da Copa do Rei da Espanha nesta quarta-feira. Também nesta quarta-feira tem a estreia do Flamengo. O Flamengo joga na altitude de Quito, no Equador. Libertadores da América contra o Alcas. O Alcas é a grande surpresa da Libertadores, né? Conquistou seu primeiro título de campeão equatoriano o ano passado, mas não vai bem no campeonato nesse ano. É 12º lugar em 4 jogos, tem 5 pontos conquistados. São 7 gols marcados e 6 sofridos. O Flamengo vive a decisão do Campeonato Carioca. Sábado passado derrotou o Fluminense num grande clássico por 2-0. Antes havia derrotado o Vasco da Gama, 3-1, 3-2 nas semifinais. Anteriormente, derrota para o Fluminense por 2-1, derrota para o Vasco por 1-0. Grandes jogos, grandes confrontos, tanto contra o Fluminense como contra o Vasco da Gama. A equipe do Alcas vem de empate contra o Libertad do Equador por 2-2, antes uma vitória em cima da Universidade Católica do Equador por 4-1, empate com a LDU em Quito por 1-1, derrota para o El Nacional por 2-0, derrota para o Independiente del Valle por 2-0. Esse jogo foi a final da Supercopa do Equador com a conquista do Independiente del Valle.
primeiro confronto entre ambas as equipes. Fica a expectativa se o Vitor Pereira ele faz um suspense em cima da escalação, quem que vai de frente, mas o Flamengo tem um grande elenco. Para você ter uma ideia, você tem lá no banco de reservas o Gabigol por um bom tempo, então vamos aguardar. O jogo para você observar ali o primeiro tempo, pode até sair gol, vai depender muito da postura do Flamengo, principalmente jogando na altitude. Como é que o Flamengo vai jogar? Também da postura do Alcas. O técnico deu entrevista dizendo que não pensa que o Alcas vai ficar esperando, não. Vai propor jogo, vai para cima, porque eles querem estrear com a vitória, mas mesmo sabendo que o Flamengo é candidato até ao título, né, de Libertadores da América. E para a gente fechar essa quarta-feira de muito futebol, quartas de final do Campeonato Pernambucano. 8 da noite, nos aflitos, é jogo único, Náutico e Salgueiro. Não tem vantagem, se terminar empatado vai para os pênaltis, assim como o jogo de ontem, no outro jogo das quartas de final, o Santa Cruz acabou sendo eliminado pelo Petrolina, empatou no tempo regulamentar por 1-1, mesmo estando com um homem a mais durante boa parte do segundo tempo, né, a partir dos 35, 36, e todo o segundo tempo só conseguiu empatar um golaço do Anderson Paulista, foi para os pênaltis, Santa Cruz acabou perdendo por 5-4, Petrolina enfrenta o Sport sexta-feira, 4h30 da tarde na Ilha do Retiro, e o vencedor de Náutico e Salgueiro vai enfrentar o Retrô, que já é semifinalista. Esse jogo acontecerá na Arena de Pernambuco no sábado às 4h30. O Náutico vem de vitória em cima do Petrolina por 1-0, derrota para o ABC na semifinal da Copa do Nordeste. Foi eliminado pelos potiguares, perdendo por 3-1. Vitória sobre o Ferroviário, ainda na Copa do Nordeste, 3-2. Vitória em cima do Maguari em Bonito por 1-0, Campeonato Pernambucano. E também pelo Pernambucano, goleada em cima do Ibis, jogo do Arruda. O Timbu goleou por 4-0. O Salgueiro, com os últimos 5 jogos, todos pelo Campeonato Pernambucano, venceu o Afogados por 3-2, conquistando a sua classificação para as quartas. Antes, derrota para o Retrô por 1-0, derrota para o Náutico nos aflitos por 2-0, empate com o Porto em 0-0 e vitória em cima do rebaixado Belo Jardim por 1-0. Os confrontos diretos, o último, nesse mesmo Campeonato Pernambucano, na fase principal, na primeira fase, 2-0 para o Náutico em cima do Salgueiro, jogo nos aflitos. O ano passado, vitória do Náutico por 1-0, 2021, vitória do Salgueiro por 3-2, 2020, vitória do Náutico 2-1, uma nova vitória do Náutico em 2019, desta feita por 1-0. O Náutico jogando nos aflitos nesta temporada, nesse ano de 2023, é muito forte, o time do Dado Cavalcante propõe jogo, vai para cima e faz gol em seus adversários. Então vamos ficar na expectativa. Você pode até trabalhar gols também nesse jogo entre Náutico e Salgueiro, mas não será um jogo fácil. O Salgueiro geralmente, o time que já disputou até Série B do Campeonato Brasileiro, o Salgueiro é uma equipe que dá muito trabalho quando joga com o trio de ferro pernambucano. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal. Não esqueça de assinar, né, de ser seguidor do nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, comente aqui embaixo, deixe seu comentário. E aí, deu mais red, deu mais green? Como é que está a sua vida de trader esportivo ou de punter esportivo? Grande abraço e até a próxima!